Bom dia, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a esse lugar chamado oração. Nessa sexta-feira, dia 4 de abril, um tempo que Deus tem nos proporcionado nessa semana para buscarmos juntos, suplicarmos ao Senhor, oferecermos através do nosso clamor a nossa expectativa em Deus, a nossa satisfação no Senhor e a nossa esperança em suas palavras, como também em suas promessas. E é muito bom estarmos aqui nessa manhã de sexta-feira, encerrando essa semana, esse nosso período juntos, no qual nós objetivamos chegar lá no domingo, na nossa ceia do Senhor, bem edificados na fé. E a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã em Cristo, é muito bom sempre estarmos juntos aqui nesse período e nesse lugar chamado oração. À medida que você for chegando aqui, você pode interagir conosco, mandando o seu bom dia, o seu alô, o seu pedido de oração. Estamos só iniciando um mês aí que com certeza será muito abençoado pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor. Ontem mesmo tivemos um momento especial do culto fé. Foi edificante, abençoador, a palavra trazida pela ação do Espírito Santo ao nosso coração foi especial, edificante. E vamos seguindo, porque hoje à noite nós temos o momento do MTJ, os nossos adolescentes e os nossos jovens juntos em celebração, em reflexão e em comunhão diante do nosso Deus e do nosso Senhor. O nosso estímulo aqui é você, pai, mãe, avô, avó, para trazer seu adolescente para esse nosso encontro. Domingo nós temos a nossa declaração de fé às 9 horas da manhã para os candidatos ao batismo. Vai ser muito especial esse mês. Lá no dia 26 teremos o batismo nas águas. E, olha só, domingo à noite nós temos a ceia do Senhor e o nosso pedido a você é que venha para celebrar em memória de Cristo, o partir do pão, o cálice, enfim, e traga consigo um alimento para a gente destinar a pessoas em situação de urgência. É sempre muito edificante o fato da gente saber que Deus está fazendo e de que Deus usa a gente em meio a todo esse fazer. Pois bem, mandar um abraço aqui para cada um de vocês que nos acompanham nesse nosso encontro e nesse nosso momento, mas a gente vai orar, a gente vai falar com o Senhor. E antes, eu queria ler um trecho da palavra de Deus que se encontra lá em Romanos, capítulo 14. Aliás, cada um dos nossos dias em que partilhamos uma espécie de uma pílulazinha, né? Uma pequena partícula aí da Bíblia Sagrada em nosso tempo aqui de oração, a gente extrai desse devocionário aqui que se chama Orando em Família. Tem breves e pequenas reflexões. Há mais de 20 anos eu acompanho esse devocionário e esse ano consegui presentear cada um dos líderes de ministérios da nossa igreja com ele. E fica aqui a nossa sugestão, se ainda você não tem um devocionário, esse aqui é bem legal, uma linguagem muito acessível e a aplicação muito especial. E o devocionário de hoje fala sobre sozinho não é legal. Romanos, capítulo 14, verso 19 diz: assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. E aí eu vou ler aqui esse devocionário hoje. Viver sozinho tem um custo alto. Quando tudo depende de uma pessoa, isso se torna desgastante. Sozinhos nos cansamos, desanimamos e desistimos mais facilmente. É para nosso próprio bem que o Senhor nos coloca em um corpo, a igreja, onde podemos exercitar a edificação mútua, ou seja, fortalecermos uns aos outros. No compartilhar da vida,
a esperança, as experiências, as dores e muito mais, que vamos nos animando e caminhando juntos na trilha da fé em Jesus Cristo. Vamos assim vivendo plenamente. Quem não precisa de uma palavra amiga, de acolhimento, de oração e de suporte na sua trajetória? Qual de nós que não precisa? E aqui o autor diz de dois aspectos importantes nesse texto que o apóstolo Paulo traz para nós. Sigamos as coisas que contribuem para a paz e também aquelas que proporcionam a edificação mútua. Podemos buscar essa comunhão e não só aguardar que os outros venham até nós. Lembra daquela parábola do bom samaritano? Jesus fala sobre amor ali, e ele não fala sobre o bom samaritano no sentido de quem se aproximou do bom samaritano. O enfoque aqui está no fato do samaritano se aproximar do cara que estava jogado e dar toda a assistência que fora necessária para a reabilitação daquele homem. Então, não precisamos tão somente esperar que os outros venham até nós. Podemos ir ao encontro das pessoas, abrir o nosso coração para acolher com um sorriso, com boa vontade, com sinceridade. E a igreja é o lugar para isso, porque se não for, a gente fecha as portas. Outro aspecto aqui é que existem situações em que o outro está fraco e desanimado. E aí alguém precisa encostar nessa pessoa, colocar a mão no ombro, colocar-se ao lado dela, de tal forma que vá aquecendo o seu coração. Então demos graças e louvores a Deus pelas pessoas que o Senhor colocou e ainda coloca do nosso lado. Graças a Deus por quem tem nos encorajado, por quem tem Deus usado para nos abençoar. Algumas são verdadeiras joias que nós recebemos na vida. Alguns por um tempo curto, outros por um tempo mais extenso. Agora a pergunta que fica: você está ciente de que do valor das pessoas de fé que Deus tem colocado na sua vida? E do quanto essas pessoas são importantes? Agora, você tem permitido Deus te usar para edificar a vida de outros, ou tem se pensado tão somente em si? E em quem você tem investido tempo, oração, ajuda e talvez até recursos financeiros? Viver sozinho não é bom, não é bom. Uma das primeiras palavras de Deus acerca do homem na criação é: não é bom que o homem esteja só. Jesus, quando orou, falou ao Pai que eles sejam que haja unidade. Davi compôs os salmos dizendo que é bom e agradável vivermos em união. É muito bom recebermos, mas a melhor coisa é dar. É melhor dar do que receber. É muito bom sermos amados, mas é especial a gente ser amável. Que nós não nos abstenhamos de nos reunirmos como igreja, nos edificarmos como corpo de Cristo de forma mútua, de nos doarmos e nos entregarmos e contribuirmos em prol do bem comum. E o nosso bem comum é a gente crescer em Cristo, desenvolver o amor de Deus até que Ele venha. Vamos orar? Pai bendito e Deus bondoso, damos-te graças nessa manhã de sexta-feira por encerrarmos essa semana de uma forma abençoadora, especial, edificante. E o Senhor tem tratado com cada um de nós sobre esperança, perseverança, amor e hoje sobre a importância de nós não nos isolarmos. E se tem um momento da nossa vida que a gente é tentado ao isolamento, é quando a gente fica descontente, é quando a gente passa por lutas e aflições, talvez alguns envergonhados pelas suas dificuldades, outros desapontados por aquilo que esperava e não acontecera. Mas eu estou pedindo juntamente dos meus irmãos nessa manhã, Pai,
que o Senhor aqueça os nossos corações com o teu amor, pois o teu amor nos leva a nós nos doarmos, edificarmos, colaborarmos para que o Senhor seja manifesto e glorificado na vida de tantos. Tu nos levantara nesse tempo para abençoar o máximo de pessoas à nossa volta. Então, Pai, que a nossa palavra, a nossa boca, profira aquilo que é abençoador e edificante. Que nós, junto do bom senso e do entendimento onde estamos plantados, que nós venhamos falar do jeito certo, na hora certa, as pessoas em abertura para ouvir. E se nós não tivermos abertura para ouvir, ninguém nos impede de orarmos por elas. Então nós estamos orando, Senhor, por nossos entes queridos nessa hora, aqueles que estão atravessando momentos de tribulação, aqueles que estão com o coração petrificado, afastados do Senhor. Nós oramos pela Tua igreja, meu Pai. Nós somos um todo e há necessidade desse ajustamento proporcionado pelo Espírito Santo. Deus, nós pedimos a Ti que em nós haja quebrantamento, reconciliação contigo e com o próximo, que entre nós haja comunhão e que essa comunhão seja abençoadora, meu Pai, enquanto nós saímos no decorrer das nossas semanas para trabalhar, para empreender, negociar, nos relacionarmos com as pessoas no mundo afora, Senhor. Eu peço a Ti que nenhum de nós viva de forma isolada, que nós não sejamos encontrados amuados, angustiados e decepcionados com situações, pessoas e causas, ao ponto da gente entrar nas nossas cavernas e se isolar. Senhor, que nós também não venhamos ser egoístas, Pai. Muito pelo contrário, que o altruísmo seja muito presente no nosso cotidiano, que nós sejamos as pessoas que doam, as pessoas que comunicam, as pessoas que se entregam e que não querem nada em troca no sentido de abençoar o próximo. Senhor, eu clamo a Ti em nome de Jesus, que nesse nosso movimento de oração, clamor, intercessão, petição, que o Senhor vá ao encontro de quem está no hospital, de quem está acamado, do pai de família, do profissional que tem atravessado momentos de arroxo financeiro. Pedimos a Ti a Tua boa mão provedora sobre essa vida, sobre essa casa, sobre essa família, sobre cada um de nós, que o Teu Santo Espírito esteja nos encorajando, nos fortalecendo, nos nutrindo com a palavra, nos edificando, para que nós sejamos usados por Ti para edificar a tantos. Nós sabemos também, Senhor, que nós consolamos com consolos que recebemos e que às vezes nós curamos mesmo que estejamos sangrando. A gente é usado para curar, para sarar pessoas. Então eis-nos aqui, a nossa vida é Tua, que o Senhor nos use para colaborar para a edificação que é para todos e para a glória que é do Senhor. Nós oramos, nos despedindo nessa semana, declarando, Senhor, que o Teu amor, a graça de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre cada pessoa, hoje, amanhã e sempre. Amém e amém. Muito bom, nós estamos encerrando essa semana e esse nosso período nesse lugar chamado oração. Mas fica aqui o nosso estímulo para que a gente vá orando e buscando ao Senhor e façamos o nosso tempo de devocional na presença de Deus, no nosso quarto, na nossa oração. Temos a oportunidade aqui, nesse instante, de fazer o nosso devocional. Mas leia a Bíblia e faça a oração. Você vai crescer em Cristo, na fé, na esperança e no amor. E no mais é isso. Brevemente a gente volta nesse lugar chamado oração. Vamos ficando por aqui. Forte abraço, beijo no seu coração e tchau.